Aqui a gente tem uma questão de inequação, mas relacionada com a representação gráfica, né? Então, não é uma questão de inequação que a gente vai encontrar valores, mas sim que a gente vai observar no gráfico o que isso representa. Toda vez que a gente tem uma questão de inequação com gráfico, ou seja, que a gente está marcando uma região, eu acho que é interessante a gente começar olhando a igualdade e depois a gente vai ver o que quer dizer a desigualdade. Então, vamos pegar aqui essa relação e ver o que seria se fosse, ao invés de x mais y maior ou igual que 1, se fosse x mais y igual a 1. Se a gente olhar só isso aqui, a gente pode deixar o y aqui isolado e dizer, então, passando o x para lá, que isso é menos x mais 1. Ou seja, isso aqui seria a equação de reta. Que reta é essa? Essa é uma reta que ela é decrescente, porque ela tem um menos aqui na frente do x e que passa no 1 no y, né? Então, se eu fosse fazer esse gráfico, vou fazer aqui um esboço bem pequititinho, só para a gente ter uma noção, seria decrescente passando aqui no 1. Quando a gente tem isso no formato de desigualdade, então agora eu vou olhar lá para a desigualdade, se eu tivesse maior ou igual que 1, que é o que eu tenho aqui no problema, quer dizer que eu ficaria que y tem que ser maior ou igual que menos x mais 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pintando toda a região que é acima desse valor. Então, os valores que são y iguais a menos x mais 1 são os da própria reta. Agora, os que são maiores é todo mundo que estaria acima desse desenho aqui. Então, o que a região vai delimitar, né, é justamente isso, tem que estar acima dessa reta, então vai ser pintadinho, e a própria reta, porque eu tenho maior ou igual. Vamos fazer a mesma coisa agora com a outra relação, que é x² mais y² igual a 4, por enquanto. Quando tem uma relação do tipo x² mais y², eu estou entrando lá numa ideia de equação de circunferência, provavelmente, e aqui eu tenho especificamente, indo lá para a geometria analítica, uma equação de circunferência que passa pelo centro 0, 0, né? Porque eu não tenho elemento aqui com x ou só com y, somente x² e y². E como ela tem essa igualdade igual a 4, quer dizer que ela vai ter que o raio ao quadrado dela é 4, ou seja, o raio é 2. Então, se eu fosse desenhar essa circunferência, ela vai ter centro aqui na origem e raio 2. Então, passa aqui no 2, aqui no 2 também, aqui no menos 2, aqui no menos 2, e ela seria essa circunferência, ou seja, só o risquinho azul. Agora, para olhar, então, a parte da desigualdade, eu teria que olhar tudo que é menor ou igual a 4. O que é igual a 4 é a própria circunferência, e o que é menor é o que está, então, dentro dessa circunferência. Tudo que vai ser o raio menor, né, seria um raio menor do que o raio da própria circunferência, por isso que é o que está ali dentro. Então, agora o que a gente vai fazer nesse plano cartesiano? Vai juntar essas duas informações, né? Então, é uma região que ela é delimitada por essas duas inequações. Então, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer que vai ter que estar dentro dessa circunferência, então já não poderia ser nada para fora. E aqui não nos ajuda muita coisa, porque todas elas são circunferências, né? Todas elas têm aqui a circunferência, aqui também a circunferência, aqui dentro da circunferência, dentro da circunferência, então até aí não tem muita limitação, mas, além disso, tem que estar acima dessa reta que passa lá no 1 e que é decrescente. Então, eu já sei, por exemplo, que a letra A não pode ser porque ela está incluindo essa parte aqui, e essa parte estaria abaixo de uma outra reta que passa pelo menos 1, então não é a letra A. Na letra B também não, porque ela tem essa parte aqui, ó, e isso aqui não pode acontecer, tem que estar limitado pela reta que passa pelo 1. Mais especificamente, ela vai passar pelo 1 e pelo 1 também. Então, essa parte aqui não é condizente com o desenho, então não pode. Já na letra C também não, porque ela está bem abaixo, né? Teria que estar acima dessa reta aqui e não tá, então não pode ser a letra C. Na letra D também tem uma situação análoga ali da letra B, então não pode ser. E aí a única que nos serve é a letra E, porque realmente tem aqui delimitada pela reta que ela é decrescente e passa pelo y igual a 1, então ela está acima dessa reta, como a gente tinha falado, e, além disso, ela está dentro da circunferência, né? Circunferência que passa aqui pelo 2 e 2, e ela está dentro da circunferência. Logo, a resposta é a letra E.